A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o quarto dia do jejum de Daniel. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que você venha compreender a profundidade deste propósito. Que você não venha ser alguém superficial, que venha apenas estar de olho em milagre, milagre, milagre. Ah, uma coisinha aqui, uma coisinha, eu estou com um propósito com Deus. Porque, queridos, Daniel foi um homem consagrado, Daniel foi um homem que se colocava realmente diante de Deus. Por mais que os dias estejam difíceis, eu nunca vi um tempo de tanta frieza espiritual como este tempo, mas Jesus já falou que seria assim, né? Eu nunca vi um tempo de tanta luta para se formar discípulos, né, para o reino de Deus. Mas eu vou falar um negócio para você, ainda há esperança, porque existe um Deus que está trabalhando sobre a face dessa terra através da pessoa do Espírito Santo, e é Ele que vivificará os corações daqueles que têm algo com Ele, né? É o próprio Senhor que os ensinará. Tem uma palavra para você aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando o apóstolo Pedro, ele estava ali discursando no templo, contando da sua experiência com o Senhor, e o coração das pessoas ferviam para conhecer este Deus. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha TV, não tinha nem luz elétrica, mas quando ouvia-se falar do poder do Cristo, o coração queimava, o desejo era grande de sair do pecado e conhecer o Senhor, né? Eu espero que o teu coração esteja queimando para conhecer a Deus, que você esteja disposta a largar a sua vida para viver os milagres de Deus, e não esteja apenas querendo o benefício que o jejum traz, mas que você queira realmente ser uma nova criatura e realmente se aproximar de Deus, que você venha ter profundidade, porque as pessoas, elas querem os milagres, elas querem viver os milagres que Pedro viveu, quer viver os milagres que Paulo viveu, quer viver, quer viver o sobrenatural que Elias viveu, quer ter as visões, né? E sonhos, visão aberta, como Daniel viveu, mas não querem se sacrificar como estes homens, não querem o preço que eles pagaram para ter esta glória. E fala assim, mas hoje em dia a graça, irmãos, no tempo de Paulo já era no tempo da graça, no tempo de Pedro já era o tempo da graça, mas havia um desejo genuíno de fazer a vontade de Jesus. O Senhor Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós queremos os benefícios, queremos o poder, queremos a glória, queremos as bênçãos, mas não queremos a cruz. E nós precisamos voltar-nos à cruz. E neste vídeo de hoje, eu convido você a voltar aos pés da cruz, a voltar ao primeiro, ao início, né? A abrir mão de você mesmo, né? E tomar a sua cruz, que é a sua missão, como um alvo na sua vida, e seguir o Mestre. Aqui, Pedro estava falando com algumas pessoas, muitas pessoas aceitaram a Cristo. E aí no versículo 19, Pedro fala assim, capítulo 3 de Atos, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Olha só, arrependei-vos, pois, e se convertam, para que sejam apagados os seus pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Você quer vir o tempo de refrigério na sua vida? Você está cansado desse tempo de tanta guerra, de tanto aperto, de tanta amargura, e está realmente determinado a viver o tempo do refrigério, o tempo do alívio para a sua vida? Então arrependa-se. Arrependa-se da forma como você está vivendo hoje, da forma que você está servindo Deus hoje. Queridos, nós não servimos a Deus para nos gloriar ou acharmos que somos melhores em alguma coisa, e quando nós pensamos que estamos já fazendo muito para o Senhor, é que ainda não fizemos nada.
Uma vez o Senhor Jesus falou que o servo inútil faz tudo o que lhe é ordenado. Agora eu vou te falar, se o servo inútil faz tudo o que lhe é ordenado, imagina quando nós deixamos até de fazer o que é ordenado. Somos piores do que inúteis. A gente não pode ficar achando que a gente faz muito. A gente não pode ficar achando que faz demais, não. Por mais que a gente venha fazer alguma coisa nessa terra, irmãos, fazemos pouco demais ainda. Pouco, fazemos muito pouco. E precisamos voltar à cruz, voltar ao entendimento, nos sacrificarmos para termos uma vida com Deus, para termos um avivamento dentro de nós, nos arrepender verdadeiramente, não apenas aqueles pecados antigos, mas nos arrepender de como estamos servindo o Senhor hoje e fazermos melhor. A cada dia nos arrepender, a maneira que eu tratei aquela pessoa na fila do banco, a maneira como eu tratei aquela pessoa dentro da condução, a maneira como eu estou tratando meus familiares dentro de casa, os irmãos da minha igreja, me arrepender dessas coisas, ter um coração quebrantado todos os dias na presença de Deus. Aqui Pedro estava falando para os novos que estavam se achegando na presença do Senhor. Ele estava com uma pregação evangelística, trazendo pessoas para o reino. E aqui eu estou falando com pessoas que já são convertidas, a grande maioria que me ouve, já conhecem a palavra, mas muitos conhecem a palavra e não a praticam. Conhecem a palavra, mas não são convertidos. Muitos estão na igreja convencidos que são cristãos porque têm, de repente, algum dom especial, porque fazem alguma coisa e por isso acham que já estão convertidos, mas a gente observa, irmãos, pela frieza no nosso meio, que não estamos ainda convertidos, que deixamos de lado o primeiro amor e as primeiras obras e precisamos praticá-la, precisamos voltar a este primeiro amor, precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar. E você que ainda não conheceu a Cristo, que não se arrependeu ainda dos seus pecados, corra o mais rápido possível. Jesus Cristo está voltando. Ele disse que iria para o Pai, mas depois voltaria. Aí você fala, mas eu já escuto isso desde quando eu era pequenino. Já estou aqui numa idade já avançada e nada acontece. Jesus não voltou ainda. Eu digo para você, querido, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, para Deus não faz diferença de tempo. Ele não mede o tempo como eu e você. Mas o tempo do arrependimento é já. O tempo de querer algo novo é já. Não há tempo de perder mais tempo. É tempo de nos arrependermos e termos um coração quebrantado. Quando eu vejo Pedro falando aqui, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os teus pecados e assim venha o tempo de alívio para a sua alma, o tempo do refrigério. Ele quer dizer, tenha um coração quebrantado, tenha um coração humilde, tenha um coração voltado a servir a Deus e ao seu próximo. Tenha um coração totalmente limpo e purificado pelo sangue de Jesus Cristo, sem malícia, sem ambição desordenada, ou seja, sem uma ambição que, na verdade, porque a ambição é o desejo de conseguir coisas melhores. Essa ambição, de forma moderada, é saudável, mas quando essa ambição torna-se muito demais, que deixa a pessoa de servir a Deus com qualidade, em busca dos seus ganhos próprios em qualquer área, né? Isso torna-se uma avareza e já é ali uma obra da carne e Deus não se agrada. Então, queridos, que nós tenhamos um coração quebrantado neste dia. O quarto jejum de Daniel está trazendo a você uma reflexão de quebrantamento, está trazendo a você uma reflexão de voltar-se correndo para o Senhor, voltar-se correndo para a cruz. Volte para a cruz. Jesus Cristo está às portas e nós precisamos estar preparados para recebê-lo, para sermos levados para ele. Querido, o tempo de fazer a obra de Deus é hoje. O tempo de nos converter é hoje, agora. A gente não sabe se tem mais tempo. Quem garante para você que você vai ter tempo lá na frente de se converter, de mudar a situação? O tempo é agora. O tempo é hoje. Então abra o seu coração para buscar a face de Deus. Abra seu coração e se converta dos seus maus caminhos agora.
das suas más respostas. Se converta dos seus maus caminhos agora. Estou falando para todos. Aqueles que não conhecem a Cristo, se arrependa para que você possa viver um alívio. Sabe por que tua alma é tão seca? Sabe por que você é tão insatisfeito? Sabe por que você vive com esse vazio na alma e tem que buscar em vício, tem que buscar em prostituição, tem que buscar falando mal dos outros, tem que buscar em alguma fonte, porque você ainda não bebe a água da fonte da vida ainda. Você ainda não aprendeu que em Deus, em Cristo Jesus, há um refrigério, há um alívio. Aí busca alívio em outras coisas. E você, cristão, sabe por que vive uma vida de cristão? Uma vida que diz que é um cristão, mas não se parece com Cristo, porque não tem um coração quebrantado, sempre olhando para você e vendo que precisa melhorar a cada dia. Enquanto eu não reconhecer que eu preciso melhorar, achar que eu já faço muito, infelizmente eu serei atacada pelas trevas. Eu preciso olhar para mim, por mais que eu faça, entender que eu preciso fazer mais, que eu preciso melhorar mais. Ontem eu vi uma ministração com um homem de Deus lá antigo, que pregava lá nos anos 80, anos 90, por aí, e ele falava que quanto mais ele se aproximava de Deus, ele via que ele precisava melhorar, porque ele olhava para ele e via mais e mais defeitos nele. Por quê? Porque Jesus é a luz, e quando nós estamos próximo da luz, quanto mais a luz é clara, é ampla, a gente consegue ver detalhes daquele lugar, daquele ambiente. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu chego perto de Deus, quanto mais eu quebranto meu coração, eu observo a minha vida e vejo o quanto que eu preciso melhorar com o meu próximo, com o meu Deus e comigo mesmo. Então essa é a palavra desse 4º dia do jejum de Daniel, que você venha observar a sua própria vida e venha se arrepender para que chegue o tempo do refrigério, para que venha ter o tempo do alívio. Então quebranta o seu coração, perdoa, chega na igreja para cultuar, mas com o coração limpo. Tem gente que já chega na igreja com o coração sujo. Tem gente que já vai para a casa de Deus com o coração sujo, com o coração sujo com o pastor, com o coração sujo com o irmão, com o coração sujo com o seu familiar que deixou dentro de casa. Vai para a igreja, adora a Deus e humilha o seu irmão quando chega na sua casa ou quando passa na rua. Não é assim que Deus quer. Deus quer um coração puro, um coração limpo, um coração quebrantado, para que assim possamos viver o tempo do refrigério. Está na hora de nós nos levantarmos como igreja e viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, querido? Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Que o Espírito Santo te traga paz, te traga força e te traga ânimo nesse dia. Amém? Vou orar rapidamente por você, por nós, né? Vamos orar. Em nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar a minha vida, te apresentar a vida dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, que venha ser produzido em nós frutos de arrependimento, Senhor. Que nós venhamos olhar para nós e nunca nos sentirmos bons o suficiente, Senhor. Mas que nós venhamos olhar para nós e termos o desejo de cada dia melhorarmos para te agradar. Que venhamos entender que somos pobres, meu Pai, miseráveis, Senhor. Que somos, meu Deus, pessoas, Senhor. Que sem o Senhor é pobre e miserável, mas com o teu Espírito, Senhor, com a tua graça, com a tua unção, somos teus filhos, Senhor, dispostos, meu Pai amado, a te agradar e viver o melhor do Senhor. Que haja um refrigério para a nossa vida, Senhor. Que haja um quebrantamento em nosso coração. Que possamos entender, meu Pai, o teu caminho. Atrai o nosso coração para a tua presença. Atrai nosso coração para um quebrantamento verdadeiro. Atrai a igreja brasileira, Senhor, para um verdadeiro quebrantamento, Espírito Santo, para um verdadeiro avivamento. Eu oro, meu Pai, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve quando nós nos prostramos diante de Ti. Amém, meu irmão? Amém, minha irmãzinha? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã teremos uma outra palavra. Em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.